Um dia na vida de Abed Salama. Anatomia de uma tragédia em Jerusalém, de Nathan Traw. Como não vemos nossa participação no que acontece, chamamos certos acontecimentos de acidentes melancólicos, quando na verdade são consequências inevitáveis de nossos projetos, e nos referimos a outros como necessidades tão somente por não estarmos dispostos a mudar de opinião. Stanley Cavell. Prólogo. Na noite anterior ao acidente, Milad Salama mal podia conter um entusiasmo com a excursão da escola. Baba, disse, puxando o braço do pai, Abed. Quero comprar comida para o piquenique de amanhã. Estavam no apartamento dos sogros de Abed, donos de um mercadinho a poucos metros de distância. Tomando a mão do filho de 5 anos, Abed o conduziu por uma das vielas estreitas de Dar Yat As-Salam, bairro de Anata, onde moravam. Os dois percorreram com cuidado a rua desprovida de calçadas, avançando pelo corredor estreito entre os carros estacionados e o trânsito congestionado. Uma malha complexa de cabos, fios e cordões de pequenas lâmpadas pairava sobre eles, que pareciam reduzidos a proporções diminutas perto dos colossais edifícios de apartamentos, cuja altura podia chegar a 4, 5, até 6 vezes a do muro de separação. A estrutura de concreto de quase 8 metros que cingia a Nata. Abed recordava tempos não tão distantes em que Dar Yat As-Salam era um lugar rural e cheio de espaço, quando ainda era possível imaginar uma expansão que não fosse vertical. No mercadinho, Abed comprou para Milad um suco de laranja da marca israelense Tapuzina, um tubo de batatas Pringles e um Kinder Ovo, sua guloseima predileta. De manhã cedo, a esposa de Abed, Haifa, que como Milad era magra e tinha pele clara, ajudou o filho a vestir o uniforme. Camisa branca, suéter cinza com o emblema do colégio particular, o Noor al-Houda, e a calça também cinza que ele precisava puxar a todo momento para manter presa a cintura franzina. O irmão de 9 anos de Milad, Adam, já saíra. Na rua, uma van escolar branca buzinou. Milad terminou às pressas seu café da manhã habitual, um pedaço de pão pita mergulhado em azeite de oliva, zaatar e coalhada seca. Com um sorriso aberto, pegou o almoço e as guloseimas do mercado, deu um beijo na sua mãe e saiu em disparada pela porta. Abed ainda dormia. Quando se levantou, o céu estava cinzento e chovia muito, com rajadas de vento tão fortes que ele podia ver a dificuldade das pessoas na rua para andar em linha reta. Haifa mirava o dia pela janela com uma expressão fechada. O tempo não está nada bom. Por que a preocupação? Perguntou Abed, pousando a mão no ombro da esposa. Não sei, é só um pressentimento. Abed estava de folga do trabalho na companhia telefônica israelense Bezek. Ele e Hilme, um primo, foram de carro comprar carne com seu amigo Atef, dono de um açougue em Dar Yat As-Salam. Estranhamente, Atef não tinha aparecido para trabalhar. Abed pediu a um dos funcionários que conferisse se ele estava bem. Atef morava em outra parte de Jerusalém, Kfur Akab, um bairro densamente povoado, composto de grandes prédios residenciais carentes de planejamento ou fiscalização, e que, assim como Dar Yat As-Salam, era separado do restante da cidade pelo muro e por um posto de controle. A fim de evitar os congestionamentos diários e a espera no posto, que podia se estender por horas, Atef tomava um caminho mais longo para chegar ao trabalho. O açougueiro explicou que estava preso num engarrafamento terrível. Parecia ter havido um acidente mais adiante, na via que conectava 2 postos de controle. Um do campo de refugiados de Kalandia e outro da cidade de Jaba. Instantes depois, Abed recebeu a ligação de um sobrinho.
Milad foi à excursão do colégio? Houve um acidente com um ônibus escolar perto de Jabá. Abed sentiu o estômago revirar. Acompanhado de Hilme, deixou o açougue e entrou no jipe prateado do primo. A dupla desceu o bairro em meio ao tráfego matinal, passando pelos jovens que começavam o expediente nas oficinas com letreiros em hebraico destinados aos clientes judeus, e em seguida para a escola de Milad, antes de prosseguir pelas imediações do muro. A estrada contornava os conjuntos habitacionais do assentamento de Niv Yaakov e subia a encosta íngreme de Geva Binyamin, um assentamento judaico também conhecido como Adam, o mesmo nome do irmão mais velho de Milad. Na entrada para Adam, soldados impediam que os carros se aproximassem do local do acidente, paralisando o trânsito. Abed saltou do jipe. Hilme, imaginando que se tratava de uma colisão sem maior gravidade, despediu-se e deu meia volta. Apenas um dia antes, Abed por pouco não havia arruinado a ida de Milad ao passeio, não por algum tipo de clarividência, mas sim por mera desatenção. Estava com Hilme em Jericó, andando pela poeirenta planície da cidade mais baixa da terra, centenas de metros abaixo do nível do mar, quando recebeu um telefonema de Haifa, que queria saber se ele havia pagado os 100 shekels da excursão de Milad. A resposta era não, tinha esquecido. Haifa, a princípio, fora contra a ideia da excursão, mas acabou por ceder à vontade do filho, que queria muito passar o dia com a turma. Fazia dias que Milad só falava disso. Quando Haifa ligou, ele corria de um lado para o outro pela casa dos avós, aguardando ansioso a volta do pai para que fosse comprar o lanche do passeio. Era tarde. Se Abed não chegasse à escola a tempo de encontrá-la aberta, Milad não seria admitido no ônibus na manhã seguinte. Ainda faltavam algumas horas para o entardecer, mas o tempo estava frio e nublado, a tempestade do dia seguinte começando a se anunciar. Os galhos das tamareiras farfalhavam ao longe. Abed disse a Hilme que precisava voltar imediatamente. Hilme estava em Jericó a negócios. Havia herdado $70.000 fazia pouco tempo e pretendia investir em terras. Não restava quase nada à venda em Anata, onde os Salama moravam. Em outros tempos, a cidade possuíra uma das mais amplas áreas urbanas da Cisjordânia. Uma comprida faixa que se estendia em sentido leste das montanhas arborizadas de Jerusalém até os morros amarelos claros e vales desérticos nos arredores de Jericó. No entanto, Israel a havia confiscado ou tornado inacessível para Abed, Hilme e os demais habitantes de Anata quase todas as terras da região. Uma cidade de 30 km² se vira reduzida a um rebotalho de menos de 3. A alternativa, portanto, era Jericó. Correndo para chegar à escola de Milad a tempo, Abed e Hilme tomaram a principal via de ligação entre o leste e o oeste de Israel, a Autoestrada 1. Na subida da cadeia de montanhas, passaram por 3 assentamentos judaicos erguidos no território de Anata e cercados por muros, bem como pela miserável aldeia beduína de Khan al-Hamah, encravada num terreno de propriedade do avô de Abed. Virando na estrada Abu George, viram os olivais que pertenciam a Abed e seus irmãos, agora tomados por colonos. Em seguida, a estrada os conduziu às cercanias da famosa área E1, onde Israel planejava construir milhares de novos domicílios e quartos de hotel, além de um parque industrial. Por fim, ao subir a última das encostas, passaram pelo assentamento de Anatote e pela base militar adjacente, também situados em terras da família Salama. Ao chegar a Anata, Abed e Hilme seguiram até o colégio, que ficava quase no limite da cidade, próximo ao muro.
O pátio da frente estava silencioso e praticamente vazio. Abed atravessou o portão de metal e o gramado sintético e entrou correndo na recepção, onde explicou à secretária que desejava efetuar o pagamento da viagem. O horário já se encerrou, estamos fechados. Abed subiu às pressas as escadas e encontrou uma professora que conhecia, Mufida. Ela telefonou para o diretor, que ligou para a secretária, e Abed, suspirando de alívio, desceu para fazer o pagamento. Milad participaria da excursão. Chovia quando Abed desceu do carro de Hilme na entrada para Adam. Ele vestia o sobretudo preto que pegara para se proteger caso o temporal rebentasse. Quanto mais se acercava do local do acidente, mais tenso ficava. Avançava num passo cada vez mais acelerado, até que avistou um jipe verde do exército se aproximando. Tendo gritado para que o veículo parasse, pediu uma carona aos soldados, explicando, em hebraico, que achava que seu filho estava no ônibus. Eles negaram. Abed, então, começou a correr. A princípio não conseguia ver o ônibus. Tinha a visão bloqueada por um semi-reboque de 9 eixos que ocupava 2 das 3 pistas da rodovia. Avistava-se também uma aglomeração de dezenas de pessoas, incluindo pais que ele reconheceu e que, como ele, haviam acorrido ao local ao ficar sabendo do acidente. "Onde está o ônibus?" perguntou Abed. "Onde estão as crianças?" No instante seguinte, o veículo surgiu à vista, tombado de lado, uma carcaça vazia e carbonizada. Abed não viu crianças, professores, nem ambulâncias. Em meio aos rostos, reconheceu um primo de quem não gostava muito, Amen. Anos antes, os dois haviam protagonizado uma briga violenta e Abed fora parar no hospital. Hoje, Amen trabalhava para o Serviço de Segurança Preventiva da Palestina, que atuava como uma força de Israel nos centros urbanos da Cisjordânia. Era conhecido como um dos policiais corruptos que extorquiam a população. "O que aconteceu?" perguntou Abed. "Um acidente terrível", disse Amen. Retiraram os corpos queimados do ônibus e os puseram no asfalto. Abed se desvencilhou de Amen com o coração aos saltos. Que tipo de pessoa diria uma frase como aquela a um pai? Abed não ouvira falar nada a respeito de mortes até então. Agora seria impossível afastar a imagem medonha da cabeça. Com as palavras de Amen ecoando na mente, Abed se embrenhou mais na aglomeração de familiares e curiosos. Passados adiante por quem estava no local, os boatos pupulavam ao redor. As crianças tinham sido levadas para um pronto-socorro em Aham, a 2 minutos dali. Estavam em Rama, a base militar israelense, na entrada para Aham. Foram para o centro médico de Ramallah. Haviam sido transferidas de Ramallah para o hospital Adassaham, Monte Scopus. Abed precisava decidir para onde ir. Com sua carteira de identidade verde da Cisjordânia, não podia entrar em Jerusalém para tentar o Hadassah. O boate sobre Aham parecia improvável, visto que a cidade não tinha hospital. O centro médico de Ramallah era o destino mais plausível. Abed pediu carona a 2 estranhos. Vindos de Jenin, eles já somavam 2 horas e meia de viagem e seguiam na direção oposta. No entanto, concordaram sem hesitar. Os 3 levaram um bom tempo para conseguir escapar do intenso tráfego do local do acidente. Na estrada que liga Jerusalém a Ramallah, passaram pelo espaço de recreação infantil, onde a turma deveria estar naquele momento, o Kids Land. O telhado exibia um boneco gigante do Bob Esponja, um dos personagens preferidos de Milad. Quando por fim chegaram ao hospital em Ramallah, Abed e a gentil dupla de estranhos depararam com um cenário de caos absoluto. Sirenes de ambulâncias ululavam. Médicos carregavam crianças feridas em macas. Pais desesperados gritavam e choravam.
Equipes de televisão entrevistavam os funcionários. Abrindo caminho em meio à confusão, com respiração ofegante e um aperto no peito, Abed tentou conter o pavor que o tomava. Sua mente, porém, não obedecia, mantendo-se afastada a um pensamento insistente. Será que estou sendo punido pelo que fiz com Ash Mahan?